Axé. Axé é força, representando a energia vital e o poder de realização que impulsiona tudo e todos, da qual a existência depende, segundo o pensamento iorubá. É um conceito filosófico e espiritual fundamental nas religiões afro-brasileiras, que pode se referir à energia que sustenta os terreiros e aos assentamentos dos orixás. Que Exu vá para dar caminho, que Exu traga prosperidade, que Exu traga bons clientes, que Exu traga vivência, que Exu traga caminho, baú, Ocutá. Exu é o principal executor das leis divinas e naturais, responsável pela ordem e pela aplicação da lei, além de ser o guardião dos caminhos. Exu em Yorubá significa esfera e a divindade é a representação do movimento. Bem, meu nome é Francisco Adson Dantas, sou babalorixá do Ilê Axé Omoinairá, Axé Olodé. Hoje já tenho 29 anos de santo e fui iniciado em Fortaleza pelo babalorixá Guaraci de Logunedé, e que era filho de Manilza de Oxum. Hoje estou na casa do babalorixá Fábio de Odé, o Axé Olodé. A minha trajetória dentro do candomblé, quando eu iniciei dentro do candomblé, eu tinha 5 anos de idade. Entrei por alguns motivos de doenças que eu estava passando, e minha mãe um dia foi na casa da minha avó, e a minha avó pediu, já tinha andado em vários cantos, em algumas outras religiões, e eu não tinha ficado bom, não tinha ficado bem, e a gente acabou indo na casa da minha avó, e a minha avó me levou até a casa de Pai Guaraci de Logunedé. Foi onde eu comecei toda a minha trajetória. E lá ele me apresentou a ele, a gente sentou, ele fez um jogo, e após esse jogo eu tinha uma cobrança de santo, que eu precisaria ser iniciado dentro do candomblé. E a partir desse momento da iniciação dentro do candomblé, eu passei 5 anos como abiã, estudando, aprendendo ebós, a, as comidas de orixá, como se preparar para poder se tornar um Yau. Então foram 5 anos. E após esses 5 anos, quando eu completei 10 anos de idade, foi quando eu fui iniciado por candomblé, por orixá Xangô. Foi quando eu me iniciei para Xangô. E após essa iniciação, foi que tudo começou a se centralizar mais. Foi onde eu comecei a ter uma determinação maior de aprender sobre o orixá, a ter um desenvolvimento maior com o orixá e, e aprender a ver a capacidade que o orixá tinha de fazer mudança na vida da gente, de fazer conquista na vida da gente. O processo hierárquico aqui, ele é muito ligado ao tempo de iniciação de uma pessoa. Quanto mais tempo uma pessoa tem de iniciação e também tem as suas obrigações realizadas junto às divindades, isso faz com que ela possa alcançar lugares maiores, faz com que ela possa adentrar a determinados locais, adentrar em determinados ritos, e isso sim coloca ela à frente das outras, porque a nossa religião tem 2 princípios, né? Um é manter vivo o culto dos orixás e o outro é preservação dos nossos abás. O que seria isso? A preservação das pessoas mais velhas, dos mais antigos, seja ele de idade
ou seja ele de culto. Então, a hierarquia ela é baseada muito nesse fato. E aí a gente vai constituindo, na verdade, uma escala. Então, essa escala ela vem do Babalorixá, que é o grande líder da casa. E após isso, a gente geralmente tem os cargos da casa, que são aquelas pessoas escolhidas pelo aquele orixá para poder exercer determinadas funções. Temos também funções importantes como dos ogãs, das equedes, que são pessoas que elas não entram em transe justamente para cuidar da gente quando nós estamos em transe. Porque quando a gente está em transe para o orixá, essas pessoas que elas não têm transe, que elas na verdade acabam cuidando da casa, cuidando do sistema religioso, cuidando de tudo aquilo que acontece. E aí a gente vem constituindo esse processo hierárquico que, na verdade, ele tem como função, a hierarquia ela tem como função preservar os mais antigos, fazer com que os mais novos eles zelem pelos mais antigos. E após a minha feitura, 3 anos depois, foi quando eu me tornei babaquequerê dentro da casa de Pai Guaraci de Logoandé. É o segundo em comando em um terreiro de candomblé. Um cargo de alta importância que auxilia o líder principal, Babalorixá ou Ialorixá, e o substitui em sua ausência ou em transe. A gente vai ser o braço direito do Pai de Santo. Então você vai aprender junto com o Pai de Santo. O Pai de Santo vai lhe ensinar a você a todos os fundamentos, a todas as questões, a todas as obrigações. E nessas obrigações foi quando eu comecei a criar a vontade de ser um sacerdote, de ser um babalorixá. E com esses, dos meus 3 anos de santo até meus 7 anos, foi quando eu aprendi realmente a ser um sacerdote, a ter responsabilidade dentro do orixá, a ter aquela vontade, aquela ânsia de saber o que é o orixá, de saber e cada reza, cada obrigação, a cada pessoa que entrava ali dentro. Porque você ser um sacerdote, ser um babaquequerê, não é você só ser um filho de santo. Você precisa estudar para aquilo ali. Você precisa aprender aquilo ali. Você precisa fazer a diferença. Saber uma comida de orixá, você saber uma reza de orixá, você saber eh, qual o caminho, o passo que aquele filho precisa fazer, precisa se para poder se tornar um abiã, depois do abiã se tornar um iaô. E você começa a ser na vida daquela pessoa eh, um exemplo. Um exemplo quando eu falo que você precisa começar a doutrinar aquela pessoa e ensinar o que é o certo, o que é que precisa ser melhor, o que vai ser bom para a vida dela, o que é que vai ser perfeito para a vida dela, o que é que o orixá vai trazer na vida daquela pessoa. Então tem muitas coisas que um sacerdote, durante o seu tempo de iniciação, ele faz uma diferença muito grande. Cabe-se-lê, e-arauara, onijoni-lê, aira-ojo, arauara, onijoni-lê, aira-ojo, ejo-bio, nixel, baluque-oba, totoaro-oba, to-tori-oba, lado, xango-tori-oba, to-é-tori-oba, lado, xango-tori-oba, to-é-tori-oba, lado, cabe-se-lê. Eu ainda tô sem acreditar que eu vou entrar pra raspar. Porque como eu falei, né? Já tive 2 vezes que eu pensei que eu ia. Aí eu já tinha desacreditado que eu não ia raspar agora nessa idade. Minha ficha ainda não caiu. Acho que só realmente vai cair quando eu estiver entrando no barracão com a mãe e o Cid careca e vendo todo mundo lá olhando pra gente. Mas eu tô ansiosa, já tô começando a ficar ansiosa. E esse momento para você? É um momento bom pra mim, feliz. Eu senti que eu vou Tô sentindo que eu vou mudar depois dessa raspagem. Vou me tornar uma pessoa melhor, vou aprender mais sobre o candomblé, vou me dedicar bem muito. É isso. Quando eu cresci, que fiquei adulta, que tive esse problema de saúde, foi quando que o médico sentou comigo e disse que eu estava provavelmente com câncer. Eu olhei para o médico e disse que jurei para mim mesmo que se eu ficasse boa,
eu iria procurar a religião que eu não conhecia nada, não entendia, mas que eu sabia que eu precisaria, né, me conectar. E assim eu fiz. 2009, eu tenho que contar isso para vocês entenderem, né, o início. 2009 eu procurei uma mãe de santo em Fortaleza, fui escondida, sozinha, porque eu tinha muito medo da sociedade, o que a sociedade pudesse dizer. Na época eu era comerciante, muito conhecida na cidade, e eu tinha muita vergonha. Só que eu era uma mulher altamente deprimida, num relacionamento doentio, né? E tinha uma infelicidade muito grande, e algo dentro de mim dizia que eu tinha que ressurgir através de sonhos, de intuições. São muitas coisas que eu posso dizer. Então eu iniciei na Umbanda. Quando eu procurei a Umbanda, que comecei a ir daqui do meu município para Fortaleza escondido, passei 2 anos fazendo isso, iniciando na Umbanda. E foi quando eu conheci o Babá, a família do Babá Hades, que é a mesma mãe da Luzia, a mãe Ivanisa, e eu já estava com ela na Umbanda. Ela me levou para ver a questão do orixá para um babalorixá. E foi quando ele jogou e disse que o meu caminho era para ser uma Iangana de Alorixá, que a minha ancestralidade me cobrava isso, e que a espiritualidade vinha na minha veia. Eu tinha nascido já com aquele dom de... E que o culto africano era muito forte no meu caminho, principalmente Oromilá. Orumilá é uma divindade importante nas religiões afro-brasileiras como o candomblé, conhecido como o Senhor da Sabedoria, da Intuição e do Oráculo de Ifá, detendo os segredos dos destinos humanos. E nesses 11 anos de abianato, nós formamos o Ilha Maneirá, junto com o pai Adson. Hoje eu olho para dentro do Ilha Maneirá, eu vejo que cada plantinha, cada jarro, ainda muito simples, com muita coisa para fazer, com cada pessoa que entra aqui, que entra, fica ou que sai, ou cada pessoa que me decepciona também, ali serve para mim de fortalecimento e de cuidado. Foi aí onde eu descobri que não é só a cultura afro-brasileira, não é só o culto tradicional. Para além das paredes de uma casa religiosa, existe a parte social. Acaba que você tendo que acolher pessoas que não têm condição de comprar nenhum banho, é aonde você descobre que você precisa. Eu descobri que eu precisava entender mais para me ajudar mais gratuitamente as pessoas, não só aquela coisa de cobrar, de ter que pagar. Então, eu comecei a estudar também sobre ervas, né? A potencialização das ervas. Aí, aquelas ervas que eu não encontrava no meu município, na minha cidade, eu comecei a fazer pó daquelas ervas. Aí, comecei a estudar que tinha erva que eu só tinha força ela macerada, outras que perdiam a força no pó, mas que tinha algum sentido para alguma coisa. E essa transformação foi acontecendo, né? Isso, 11 anos de abianato, né? Estou 11 anos sendo abiana dentro de uma casa de candomblé, estudando. Mas posso te dizer que o candomblé me transformou nessa mulher que sabe o que quer, nessa mulher que hoje dá não, que olha para quem está do lado, olha para as pessoas de maneira diferente, mas que tem muita responsabilidade, que eu tenho muita responsabilidade de aprender. O Abian, ele vive dentro de uma casa de candomblé aprendendo. Ele vai aprender a como se fazer um ebó, ele vai aprender a, a fazer um fio de conta, ele vai aprender a ter organização dentro da casa, ele vai aprender que dentro da religião a gente precisa seguir preceitos religiosos, ele vai aprender que aquele orixá precisa de ter uma quartinha cheia, ele precisa de ter aquela casa limpa, o quarto limpo. Então, assim, o Abian, ele faz uma diferença muito grande dentro de uma casa, porque tudo na vida a gente começa através do Abian. O Abian, ele vem na vida dentro de uma casa de candomblé para que a gente tenha uma social, so, né, uma, uma junção junto com o Pai de Santo, junto com o Ebome, para que aquela casa ande. Porque, olha,
Não existe casa de santo sem um abiã, certo? Não existe uma casa de santo sem um Iaô. Iaô é o iniciado que, após um período de recolhimento e aprendizado intenso, é apresentado à comunidade, simbolizando um renascimento espiritual e uma forte conexão com seu orixá. Essa fase, que pode durar até 7 anos, envolve purificação, restrições e a completa entrega aos mistérios da fé. Porque, é como eu sempre digo, na vida da gente, a gente tem fases na vida da gente. A gente aprende a estudar, depois que a gente estuda, a gente aprende a ir para uma faculdade, aí depois da faculdade a gente aprende a ir para uma escola, ir para um emprego, tá certo? E a gente vem para uma formação. E um Abian é dessa forma. O Abian ele começa de baixo, ele começa aprendendo, depois ele vai para Iaô, que quando chega na fase de ser um Iaô, é quando você realmente começa a ver dentro do orixá que a doutrina dentro do orixá é muito maior. O que mais me motiva hoje é saber que a cultura afro-brasileira, ela faz com que você se determine mais, que você se encontre mais, que você no que você se encontra mais é onde você vai ter olhares para o outro. Aonde não que você vai tomar a dor do outro para você, porque às vezes as pessoas se acomodam com aquelas, né? Mas que você pode levar uma fala, que você pode orientar um cuidado com o seu ori, com um banho, e para isso não precisava ser raspada, não precisava ser iniciada. Para mim estar dando um banho, ou para mim estar ajudando alguém, ou fazendo um ebó de limpeza em alguém, não precisaria ser iniciado, porque eu não estaria fazendo no candomblé. Então ali eu fui fazendo a minha história, né? E hoje chega esse momento de eu fazer a obrigação para o Oxum, aí você diz, Miquele, como é que você está se sentindo? Gente, eu estou tranquila. Eu estou tranquila porque uma coisa nesses 11 anos eu aprendi, é o tempo. A gente não pode se acelerar. O que a gente tem que fazer hoje é aprender. Aprender e aprender a todos os dogmas, a entender a hierarquia, a entender o que a gente pode e o que a gente não pode. Me conectei numa facilidade grande com as redes sociais, mas nas redes sociais eu só falo o que dá para me falar, o que eu posso falar, até onde eu posso ir, mas eu sei de muito mais coisa, porque querendo ou não, 12 anos aqui dentro, vendo o babá fazer as coisas, participando de algumas coisas que poderia ser fazer, me deu esse nicho de muito conhecimento. O candomblé eu conheci através da internet. Eu estava pesquisando sobre religiões e eu fiquei um pouco muito perdido por ter saído de uma religião e fiquei meio que vago, sem nenhuma religião. Eu fui pesquisar, fui me orientar e eu vi o candomblé, uma novela que passava alguns atos. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e desmistificar todo aquele preconceito que eu tinha ainda um pouco enraizado. E eu me encantei, me apaixonei. Me apaixonei pelo candomblé. E essas roupas que você está utilizando hoje fazem parte do ritual? Do ritual. Eu tenho que passar 24 horas com ela, porque quando o babá Fábio e o babá Adson chegar, a gente vai fazer um ebó. Eu tenho que passar 24 horas com essa roupa, uma limpeza. É uma oferenda nas religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, usada para resolver dificuldades em diversas áreas da vida, como saúde, trabalho e amor, e também para a limpeza espiritual, afastar energias negativas e abrir caminhos. Consiste em um conjunto de alimentos, objetos rituais e, por vezes, sacrifício de animais, para restabelecer o equilíbrio e fortalecer a ligação com as divindades e ancestrais. Eu sinto uma paz tão grande, uma felicidade que transparece, que pulsa tão grande dentro de mim, de alegria, sabe? É aqui que eu sou feliz, é aqui que eu sou feliz, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu tenho os meus maiores apoios, é aqui que os orixás me amam e eu sempre posso contar com eles. Porque, infelizmente, essa cultura do preconceito, dessa discriminação, ela vem de muitos anos. É um senso comum que já vem de pai para filho e assim vai sucessivamente. Então, hoje, o papel no Brasil da educação está muito viva, muito presente, né?
para nossas ações dentro do candomblé, porque está mostrando à sociedade, às crianças, que são realmente o futuro do Brasil, já nos livros, mostrando o que é um Oxóssi, o que é um Iemanjá, para que não seja aquela coisa como era antigamente, essa demonização, esse preconceito todo. A ideia não é separar, é juntar as pessoas, cada um com sua religião, cada um se respeitando e cada um vivendo bem. Hoje eu posso dizer a vocês que o candomblé em si, a Umbanda em si, a filosofia de Ifá em si, ela me transformou, né? Hoje eu sou uma mulher, eu nunca gostei de tatuagem, nunca gostei, respeito quem gosta, mas hoje eu tenho alguns haberes no meu corpo, né? Que são magias, que ao longo dos anos, para a minha preparação, eu incrementei. Então, cada abere desse tem um significado. E hoje eu tenho o maior orgulho de andar mostrando meus haberes. Então, são transformações. O candomblé, a cultura africana, ela faz na sua cabeça transformações, ela muda você. Eu dizia há um ano atrás que eu nunca queria ir para a Nigéria. Que Ave Maria de eu ir para a Nigéria. Hoje eu estou juntando dinheiro para daqui a 2, 3 anos eu ir para a Nigéria, né? Então, assim, é isso. A gente traz para dentro da nossa casa muita gente que está com o psicológico fraco. Então, a gente cuida, a gente ajuda, a gente dá caminho, mas um momento ou outro, cada caráter é seu caráter. E aquele caráter pode levar tudo que ele viveu dentro da minha casa, transformar as coisas negativas numa fala para quem não me conhece, ou quem não conhece o nosso trabalho. E isso pode fazer com que a gente seja prejudicado, porque existe o preconceito. Se for uma pessoa, olha, se você pegar um evangélico que foi preso, usou droga, que já roubou, senta aqui perto de mim. Aí eu sou a miquerina que vim para essa religião pela dor de uma doença, me transformei minha vida todinho, ajudo fazendo caridade, ajudo em ação social, e você bota outra pessoa aqui que foi um padre, que era homossexual, ou ela era uma lésbica, ela virou uma freira, ele virou um padre, você bote aqui os três. Nós três aqui. Na hora que vier uma acusação, sempre vão achar que sou eu. Sofri preconceito dentro da escola que eu estudava. E na época, quando eu iniciei, eu fui raspado para dentro da escola. Então ali as pessoas me fizeram muito bullying comigo, tá entendendo? Quando eu comecei a trabalhar na minha vida, a primeira vez, para mim dentro da empresa também foi muito ruim, porque eu tive que andar de branco, eu tive que estar lá de Oxalá, botava minha roupinha branca, eu botava minha conta de Oxalá, chegaram até me pedir para me tirar minha conta, porque não queriam, não aceitavam. Só que assim, a minha fé sempre foi maior. Batalhar por isso daqui e mostrar às pessoas que a gente somos ser humano como qualquer outro. A gente tem o direito de viver e ter o livre-arbítrio de pensar diferente e querer ser diferente, certo? A gente tem um livre-arbítrio da gente querer ver um orixá virado e a gente poder bater palma, a gente poder gritar, a gente poder louvar aquele orixá, que é uma coisa rica para a gente do candomblé. A gente sofre muito dentro do candomblé, muito no mundo todo, com as pessoas apontando, criticando. Gente, olha, quando você aponta para um sacerdote, quando você aponta para um Iaô, ou para um Abiã, ou para um macumbeiro, como as pessoas falam, aprendam. Tem 3 dedos apontando para você próprio. Tem Deus lá em cima enxergando tudo. Porque muita gente acha que a gente de religiões de matriz africana somos pessoas que não somos temente a Deus. E na vida da gente, se a gente não tiver Deus, a gente não tem orixá, a gente não tem caminho, a gente não tem nada. Então, tudo na vida de um ser humano, primeiramente Deus, e segundo, abaixo o orixá na vida da gente. Já fui chamado de macumbeiro. Só que assim, eu sou uma pessoa muito que eu não sou muito de bater de frente, não. Eu sou uma pessoa que eu sou bem reclusa, eu fico bem na minha. Só que eu expliquei para ela o que era a religião, das leis, porque hoje tem leis que nos asseguram, que nos apoiam. Então, ser hoje chamado de macumbeiro é crime. Então, eu expliquei para ela que na próxima vez que acontecesse esse ato de novo, eu iria na delegacia. Eu estou muito feliz, muito feliz, porque
todo candomblessista, todo ambiente tem um grande sonho de se iniciar, né? Ser um Iaô. E esse momento histórico da minha vida vai mudar totalmente. Estou muito feliz e com a certeza que o Orixá, ele sabe tudo, direciona tudo. Eu sei que vai ser um grande sucesso. Hoje eu vou entrar para esse quarto, vou entrar para me iniciar hoje dentro do candomblé, não mais com aquele pensamento de ser um Aialorixá. Hoje eu entro para dentro desse quarto com o pensamento que a gente precisa mostrar para as pessoas que o conhecimento será a melhor arma contra o preconceito. Orixá chegou, Orixá chegou, Orixá chegou, Orixá chegou, Orixá chegou, Orixá chegou. Vem com o vento, balançando as folhas que caem no chão, terra sagrada, onde nascem as raízes do meu coração, meu fundamento. É balaio, é pipoca, é joelho no chão, 7 chaves de proteção. O axé de Orixá é a minha oração. Vem com o vento, balançando as folhas que caem no chão, terra sagrada, onde nascem as raízes do meu coração, meu fundamento. É balaio, é pipoca, é joelho no chão, 7 chaves de proteção. O axé de Orixá é a minha oração. Cabecile, agô meu pai Xangô, agô minha mãe Ançã, epa rei relampiô. Oh, agô cabecile, agô meu pai Xangô, agô minha mãe Ançã, epa rei relampiô. Sou do fogo, sou do vento, sou da terra de Nanã, mas nos braços de Iemanjá desaguo e vou para o mar. Sou do fogo, sou do vento, sou da terra de Nanã, mas nos braços de Iemanjá desaguo e vou para o mar. Meu cavalo é corredor nas estradas de Ogum, quem guarda o meu coração é a minha mamãe Oxum. Meu cavalo é corredor nas estradas de Ogum, quem guarda o meu coração é a minha mamãe Oxum. Abre a mata, seu Oxóssi, que Oxã vai ensinar. Agradeça aos meus avós por me levar pro Congá. Abre a mata, seu Oxóssi, que Oxã vai ensinar. Agradeça aos meus avós por me levar